Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre um tema bem legal, né? Que é sobre o livro de Tito. Isso mesmo. Instruções para grupos específicos da igreja. E assim, é um prazer estar aqui com a Bruna, né? A professora de hoje. E assim, é um prazer a gente poder compartilhar com você nessa manhã mais essa porção que o Senhor tem para nós. E o nosso desejo é que essa porção ela possa se multiplicar na sua vida, na vida de outras pessoas, que você não somente possa guardar essa palavra no seu coração, mas repartir com outros também, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém. O nosso texto base está lá em Tito, versículo 2, do 1 ao 10. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhante às mulheres mais velhas, devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão palavras de Deus. Da mesma forma, incentivem os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Esse texto é uma orientação que Paulo está dando a Tito, que ficou supervisionando as igrejas na ilha de Creta. A ilha de Creta era muito conhecida pela preguiça, glutonaria, mentira e maldade. Então ele começa esse texto orientando Tito, como ele deveria proceder no ensino, né? E ele fala muito, Beth, sobre a sã doutrina, né? Que o ensino dele deveria ser de acordo com a sã doutrina, ou seja, um ensino verdadeiro. E eu acho que é isso que a gente tem perdido um pouco, né? A palavra doutrina, ela vem do latim, que significa doctrina, que quer dizer ensino. E o ensino é o que pra gente? A base. Então eu acho que esse texto é bem atual para os dias de hoje, porque nos leva a nos avaliar em relação à doutrina. A essência, né? Onde nós estamos errando? O que tem acontecido hoje que tem mudado essa forma de viver dos cristãos? Ele está aqui orientando a diversos grupos, homens mais velhos, mulheres mais velhas, homens mais novos, mulheres mais novas casadas, os jovens, os escravos. E essas orientações servem para nós no dia de hoje, porque eu creio que a gente tem perdido a base, né? A doutrina, a gente não fala mais sobre isso, né? Então, assim, os comportamentos dos crentes, eles precisam estar baseados numa doutrina, eles precisam estar baseados numa base. A gente precisa ter uma base sólida. E o que a gente vê hoje é que muitos cristãos não têm, né? É verdade. E assim, foi interessante quando você também falou que o comportamento precisa estar de acordo com essa doutrina. Porque ele diz assim, fale o que está de acordo com essa doutrina. E isso assim nos remete não somente a gente falar o tempo todo sobre a Bíblia, falar sobre teologia com as pessoas, mas ter um estilo de vida que reflita, né, esses princípios. Então, ou seja, falar sobre falar aquilo que está de acordo com essa doutrina precisa estar em todos os momentos da nossa vida. Numa conversa simples, com um amigo do trabalho, né, numa reunião de família, quando a gente encontra alguém na rua, a forma como a gente reage, né, quais são as palavras que a gente usa. Será que a forma como a gente se expressa, né, um com o outro nos nossos relacionamentos está de acordo com essa doutrina? Né, reflete, né, os princípios da palavra? Isso. Ele fala muito do exemplo dos mais velhos para os mais novos. Ele vai falar que ele vai dar orientações para os homens mais velhos e uma das orientações é para eles serem exemplo para os mais novos. E será que nós, enquanto mais novos, estamos seguindo o exemplo dos mais velhos? E os mais velhos, eles estão dando exemplo para os mais novos?
A gente pode olhar para outra geração anterior à nossa e dizer que nós queremos ser como eles? Você, enquanto mãe, você está sendo exemplo para sua filha, para que ela siga o seu exemplo? Para que ela queira ser como você? Isso, né? É muito forte, né? É uma grande responsabilidade, deixar esse legado, não é? Porque não é somente uma herança, né? Eu ouvi outro dia alguém falar algo que me chamou muita atenção, que a herança é aquilo que a gente deixa fisicamente para alguém, mas o legado é aquilo que a gente deixa dentro da pessoa. Então, quando a gente constrói isso na vida dos filhos, né? E quando a gente recebe dos pais, isso vai para, né? Vai permear gerações, né? Com certeza. E Paulo está chamando a atenção para Tito em relação a isso. Não se perca nesse meio que é complicado, é como se ele estivesse dizendo assim, não se perca nesse mundo, né, como a ilha de Creta, podemos trazer para os dias de hoje. Não esqueça dessa doutrina, não esqueça, eu vou orientar aqui como os homens mais velhos devem proceder, como as mulheres, para que eles não se percam nos seus comportamentos, né, para que a gente não se perca, porque às vezes a gente tem dificuldade de levar um evangelho genuíno, porque o evangelho genuíno ele é duro, ele requer renúncia, ele quer mudança de comportamento. Né? Quem era grosso não pode ser mais, o que maltratava a mulher não deve maltratar mais, né? Aquele que não falava com o irmão aquele que mentia, né? Não mente mais, e fofoqueiro não vai fazer mais fofoca. É o evangelho, né? É o evangelho de Cristo, né? E hoje a gente vê um evangelho que não traz mudança nem arrependimento. É um evangelho fácil em que eu tô sempre em busca de algo, né, para me satisfazer. Tem entretenimento, tem tudo que você possa imaginar, mas às vezes não tem a doutrina, o ensino da palavra verdadeira. É aquilo que vai mudar o caráter, isso, né? Isso, que vai gerar transformação. Transformação. E aí a gente, de repente, se vê num evangelho que a gente segue, mas que não altera em nada. E aí a gente ouve aquela frase de que eu não quero ser cristão como fulano de tal. E isso tem me trazido muito despertamento pro meu comportamento, assim, como eu tenho vivido enquanto cristã. A gente precisa se colocar nesse lugar. E não somente falar, né? Porque hoje cristãos, mas eu sou cristã. Então eu preciso assumir esse papel. Será que as pessoas estão olhando para mim? Tem visto, né, na minha vida, na vida da minha família, uma família que vive essa sã doutrina, né? Em todas as áreas da nossa vida, numa conversa de trabalho. E assim, às vezes a gente também tem que pensar o seguinte: a Bíblia fala assim, né, que não deve estar nos nossos lábios nenhuma palavra torpe. E às vezes a pessoa pensa que palavra torpe é um palavrão, mas palavra torpe é tudo aquilo que não edifica, é uma maledicência. Então, assim, viver de acordo com a sã doutrina vai muito mais além do que você simplesmente falar sobre Bíblia, do que você falar sobre teologia. Em todas as nossas conversas, né? A palavra do Senhor precisa estar ali sendo, né, o guia. É verdade. E é isso que vai fazer com que as pessoas queiram esse evangelho. Eu ouvi uma pregação de Luiz Hermínio de 3 minutos que ele falava que o Senhor está em busca de gente formosa, de pessoas que você possa olhar nos olhos e querer o que elas têm. E eu todos os dias eu fico me martelando com essa palavra e eu falo, meu Deus, será que eu estou sendo formosa? Será que as pessoas estão olhando nos meus olhos e estão querendo o que eu tenho? Ou elas querem correr do que eu tenho porque não tem formosura nenhuma em mim? Formosura não se fala de beleza, mas um semblante de paz leve, que traga harmonia, né? Onde você chega. Que atrai, né? Que atrai. Então, assim, essas orientações que Paulo está dando, né, para Tito, é para ele não se perder no meio disso tudo. E ele dá alguns conselhos aqui para alguns grupos específicos. Ele começa falando dos homens mais velhos. Ele fala que os homens mais velhos precisam ser sábios, ou seja, essa sabedoria é um pouco de controle, né, ter um controle sobre si, né, terem domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio, que é um fruto do espírito, né, que é responsável por... Eu tô em busca, gente, ainda do domínio também, próprio. Estamos em construção. Porque o domínio próprio, ele é muito necessário, né? Às vezes você quer falar alguma coisa e aí o domínio próprio te impede, porque você sabe que se sair aquela palavra daquele jeito, como você falou, a palavra torpe, às vezes grosseira, você vai ferir o outro. Então, ele tá falando aqui pros homens que eles têm que ser sábios, né? Ou seja, terem controle sobre si, respeitáveis, sadios na fé, né, saudáveis no amor e na constância, ou seja, homens perseverantes, constantes. E hoje acho que o mais a gente vê são pessoas no evangelho inconstantes, né? Hoje eu tô aqui servindo a Deus, né, Beth? E amanhã eu já tô com certeza
em outro lugar e aí a gente fala, mas estava ontem aqui. Então, essa pandemia está revelando muita coisa pra gente, né? Eu entendo assim que Deus está fazendo a gente passar uma verdadeira peneira, né? A Bíblia não fala que o diabo pediu para peneirar Pedro. Então, assim, nesse tempo, Deus está permitindo que a gente seja peneirado, porque eu até estava ouvindo a pregação da Roberta aqui no domingo, né? Eu não estive aqui no domingo à noite, mas eu vi a pregação da Roberta, que foi uma bênção, e ela estava falando sobre essa questão, porque as igrejas estão vazias, não é apenas por medo, né, do Covid, mas é porque muitos já estavam mesmo esmorecendo, estavam perdendo o foco, né? Então, assim, a gente precisa entender quem foi que nos chamou, né? Não se esquecer desse que nos chamou, porque a gente esquece muito fácil, quando a gente realmente não está firmado, não tem uma base sólida, né? Então a gente precisa refletir, né, sobre essa questão também. Verdade. Como que fica o crente sem a igreja? Igreja templo físico, né? Muitos não resistiram o fato de não ter lugar para ir todo domingo, né? Para ir lá bater o cartão, assinar um ponto, né? Eu preciso estar lá e assistir aquela palavra de noite e voltar segunda-feira com a sua vida normal, exatamente, né? Esse é o hábito diferencial, né? O hábito, né, de vir à igreja que muitos tinham. E aí a pandemia tirou esse hábito e agora o que faz? Como é que fica sendo crente? Se eu não estou em ministério nenhum, né, ativo no momento. Não entenderam. O que ficou disso tudo? Né? Ficou o que eu fazia ou o relacionamento que eu tinha com Deus, né? É verdade, isso aí. E ele fala para esses homens mais velhos ensinarem os mais novos. E eu percebo que existe muita resistência dos mais novos em aceitar, de repente, um conselho de um homem mais velho, com mais experiência, né? Com os mais velhos. A gente, às vezes, tem um pouco de soberba de ser jovem, de achar que sabe de tudo. Achar que o outro é ultrapassado. Isso, que não tem mais nada para acrescentar. Mas é bíblico, tá, gente? A gente buscar conselho nas pessoas mais velhas. Ele fala das mulheres mais velhas casadas, né? Que a gente vai entrar agora na parte das mulheres mais velhas. As orientações que Paulo dá nesse livro, para as mulheres mais velhas, é que elas precisam ser reverentes, tá? Essa reverência, eu creio que ele esteja dizendo que na vida cotidiana elas precisam ser o que elas são no templo. Isso não serve somente para as mulheres, né? Isso serve para todos nós, ou seja, a reverência não é estar aqui, né, falando baixo, sendo agradável e sendo um estúpido em casa, grosseiro com a esposa, grosseiro com as pessoas. É um outro conceito, outro nível de reverência. É um outro nível de reverência. Então, assim, no sentido que ele fala aqui de reverência, é mais ou menos nesse ponto que ele quer trabalhar, né? Não sejam caluniadoras. Isso aqui tá para as mulheres, mas serve para os homens também, né? Só a gente que leva a fama, né? Eu falei, quando eu vi isso aqui, eu falei, eu vou falar dos homens também, porque os homens também podem ser caluniadores. Eles são caluniadores, só Jesus, né? São com mais intensidade, né, Beth? Então, assim, não seja caluniadora, não preciso definir o que é caluniador, né? Pessoa que inventa mentiras, né? Conta coisas que não são reais para outras pessoas. Não sejam escravas de muito vinho, era porque era um hábito na ilha de Creta das mulheres beberem muito, então ele está orientando nesse sentido, né? Mas é bom, serve para os dias de hoje também, né? Sim. Porque quem é dado a muito vinho... Existem vários tipos de vício que podem se enquadrar aí, né? E falam para elas serem mestras, ou seja, para elas ensinarem as mais novas. Então, é uma orientação para as mulheres mais velhas orientarem as mais novas, né? E depois ele vai falar das mulheres casadas mais novas, né? Que aí ele dá algumas orientações aqui para elas amarem seus maridos e seus filhos, serem prudentes e puras, trabalhadoras. Ele aqui fala da questão das mulheres trabalharem em casa, só que hoje a gente vive uma realidade um pouco diferente. Então, eu botei só serem trabalhadoras. No texto vai falar do lar, porque era uma questão cultural na época, né? A mulher não saía muito de casa para poder trabalhar fora, mas hoje a gente tem mulheres que trabalham fora, trabalham em casa, cuidam dos filhos e tentam dar conta, né, de toda essa rotina, né? Mas ele está orientando que sejam trabalhadoras. Então, se trabalha em casa, se trabalha fora. Sim, né? Mas que tenha também, assim, o coração pronto para servir. Isso, né? Eu acho que é bem nesse sentido que ele está falando, né? Que ele fala da mulher... ociosa, né? Isso. Até porque a ociosidade traz outros pecados, Com né? certeza. Abre uma porta, né, para várias outras coisas. Ele orienta que elas sejam bondosas e submissas ao marido.
A questão da submissão, eu por muito tempo tive crise com esse negócio de submissão, que eu falava, gente, negócio de submissão, negócio ultrapassado, e enfim. Mas depois eu entendi, assim, hoje eu sou submissa ao meu marido, mas a submissão é algo muito além de obediência, né? Quando você tem um marido que ele é o representante do lar e ele representa Cristo, é muito fácil você se submeter. Com certeza. Você precisa fazer esforço, não precisa ser uma coisa imposta, né? Eu não preciso dizer, meu marido não precisa dizer que eu preciso obedecê-lo. É natural, isso acontece. Exatamente. Né, Beth? E assim, a gente se sente protegida, cuidada, e então a gente corresponde com a nossa submissão, porque eles nos amam, porque esse é o papel, né, dos maridos amarem as suas esposas. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Então, é um amor muito mais profundo que vai nos fazer com que nós, mulheres, possamos nos sentir, assim, cuidadas, protegidas, a ponto de nos submeter em amor. E não ser peso, não ser fardo, né? E não se sentir menosprezada por isso, né? Menor ou desqualificada porque se submete. Então, a submissão é algo muito natural quando você tá com um homem que está seguindo todas as orientações que Cristo determinou para ele. Depois eu entendi isso, eu falei, gente, eu sou submissa e não sei. Mas durante muito tempo eu tive essa questão, assim, acho que porque eu fui criada só por mulheres, né? E acabam incutindo muito isso. Você precisa ser independente, você precisa ter o seu dinheiro, você precisa trabalhar. E a questão da submissão fica um pouco, né? Depender do marido. Sim. E... Enfim, durante muito tempo eu tive crise com isso. Hoje eu entendi que isso é um processo muito natural. Então os maridos que de repente precisam forçar suas esposas a serem submissas, verifiquem. É porque de repente eles não estão amando, né? Como Exatamente. Cristo amou a igreja. Deve ter alguma falha aí no seu comportamento que deve estar dando a ela a impressão de que submissão é ser menor, né? Ser inferior, e não é. É uma condição determinada pela Bíblia, por Deus. Foi Deus que estabeleceu esses papéis, né? Então, assim, se tudo que Deus faz é perfeito, então não é o casamento que dá errado, é a gente que dá errado. É a gente que sai fora daquele lugar que Deus nos estabeleceu para a gente fluir bem, não é? Verdade. Então, ele fala para elas serem bondosas, submissas ao marido e orientadas pelas mulheres mais velhas. Então, se você tiver alguma questão, de repente, no seu casamento, alguma dificuldade, é bíblico procurar uma mulher mais velha, que tenha mais experiência, que vai poder te ajudar na sua caminhada. Alguém que sinalize, né? Isso. Que acenda a luz onde a gente não está conseguindo enxergar muita coisa. Aquela pessoa já passou por aquilo. A gente pode, ser protegido de não cair, né, nos mesmos erros. Exatamente. Isso aí. E ele dá orientações aos jovens, né, que falam para os jovens serem prudentes, ou seja, sensatos, porque é comum da juventude a insensatez, né? O jovem, ele não pensa muito no futuro, assim, no que diz respeito a preocupações do que vai acontecer, as consequências, né? Não é? Aos próprios adolescentes, né, depois que eu fui entender, estudar um pouco do cérebro do adolescente, eu entendi que o porquê de tantas alterações, né? Eles não estão com o cérebro amadurecido ao ponto de entender os riscos do futuro, os riscos, se eu for por aqui, o que vai acontecer ali? Então, isso é uma questão fisiológica também, né? Entendeu? Então, assim... Interessante. Os jovens ainda estão nesse processo. É comum, de repente, a gente vê os adolescentes desajustados, parece que fica com a perna maior, né? Um braço menor, não sei, fica uma coisa estranha, eles ficam estranhos. É por isso, porque o corpo não está acompanhando o cérebro, que não está totalmente... Se o próprio corpo está em transição, imagina como não está a cabeça também, né? Então, de repente, as pessoas não têm muita paciência, né? Eu sou uma pessoa que já tive muita dificuldade assim, com os adolescentes. Falava, gente, mas eles não pensam, né? Tipo, fazem tudo. É por isso, eles ainda não estão com a maturidade plenamente desenvolvida. Biologicamente. Agora, você imagine... Emocionalmente, né? Então, é comum os adolescentes esse tipo de comportamento, né? Ficam estranhos mesmo. Tem um monte de coisa que é biológica. Então, assim... A ciência explica os adolescentes. Não chamem de aborrecentes. Né? Ame os adolescentes. Ame os adolescentes. Você já foi um. Ou o seu filho vai se tornar um, ou você terá um adolescente. Então... E os jovens, né, ainda estão nesse processo de maturação, né, da mente. Então, é comum serem, por isso que ele fala, para serem prudentes, sensatos. Que é difícil você ver um jovem, né, hoje sensato, porque ele não pensa muito no que pode ocorrer de consequência naquilo que está fazendo. Então, por isso essa orientação. Sejam realizadores de boas obras, isso serve para todos os cristãos.
Aliás, tudo isso que eles estão falando aqui é porque Paulo dividiu em grupos. Mas serve para todos nós, né? Essas orientações são bem atuais. Então serve tanto para homem, quanto para mulher, quanto para os jovens, quanto, né, para os idosos. Alcança toda a igreja, Alcança né? toda a igreja. E ele dá uma orientação nos escravos, né? Que é bem... Essas aqui eu falei, é forte. É forte. Porque você ser escravo, ele pede para serem submissos, agradáveis ao Senhor. Eu tirei uma lição disso, Beth, que você ser agradável quando você é escravo é uma prova verdadeira de que você é um cristão autêntico. Porque você imagina como deviam ser tratados esses escravos. Eu fiquei imaginando, no tempo da escravidão, o escravo se comportar com o Senhor dessa forma. Realmente não é algo fácil. Com certeza, né? E assim, esse escravo, né? Usando um outro termo hoje, né? Seríamos nós na condição de trabalhadores. Quando a gente serve numa empresa, Isso. a gente está debaixo de uma autoridade, de um senhorio, a gente tem que desenvolver um trabalho. E muitas vezes esse chefe, ele não vai ser bonzinho com a gente, ele vai ser opressor. E a gente vai ter que se submeter a eles, como a gente se submete ao Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado e para que a gente possa apresentar Cristo a essas pessoas. Né? Porque é assim que a gente revela o Senhor lá fora. Eu gostaria até de destacar assim, 3 níveis, né, que o apóstolo Paulo trabalha aqui, nesse capítulo de Tito, né? Porque ele começa falando, primeiramente, para o pastor da igreja. Né? Ele chama Tito a responsabilidade. Você, porém, então já começa pelo pastor da igreja. Mas ele não para aí. Ele fala para os vários grupos e começa no nível da família. Fala para os anciãos, fala para as mulheres casadas. Então, assim, e aí ele vai dizer, deixa eu identificar aqui lá no versículo 5, Tito 2, versículo 5, né? Depois que ele fala sobre os vários grupos familiares, sobre os anciãos, sobre as mulheres casadas, né, a serem bondosas, sujeitos ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só como ele começa. No nível da família está a palavra de Deus. Então, quando a gente não vive uma vida familiar equilibrada, a própria palavra de Deus cai em descrédito. Aí depois ele vai para o outro nível. Né? Quando ele fala dos jovens, ele fala para que o Tito seja exemplo para ele também. Né? Em tudo seja você mesmo um exemplo. Ó. Em seu ensino mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então aqui já está no nível pessoal, já saiu do nível familiar, foi para o nosso nível individual. Então isso fala a respeito do nosso comportamento como cristão mesmo. Porque aí, quando entra no nível individual, é o nosso testemunho, já não é a palavra de Deus, mas é se a gente é capaz de viver conforme essa palavra. Aí depois ele vai lá para o nível dos escravos, que são os trabalhadores. Aí ele fala assim, olha, ensinar os escravos, né, a se submeterem, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. E eu achei esse versículo aqui, né, lá o versículo 10, Tito 2, né, versículo 10. Tão forte esse tornar atraente em tudo o ensino de Deus. Porque ele saiu do nível, né, interno da igreja, das famílias, e foi lá para fora. Que aí é quando a gente começa a atrair as pessoas para o Senhor. Quanta influência a gente pode exercer lá fora, né, Bruna? No nosso trabalho, na nossa universidade, nas escolas, nas ruas, para que aí sim as pessoas possam olhar para a gente e ver em nós a nossa vida apontando para Jesus. Para que essa palavra, esse evangelho, seja realmente como esse imã, né? Que atrai pessoas. Então, que possa ficar para nós assim essa responsabilidade de ser atraente. Como você falou, de ter um rosto formoso, né? Para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Para finalizar, Beth, você trouxe assim de forma muito boa essa visão desse texto, né? Uma visão diferenciada que você conseguiu ter, que bom. Amém. O que nós estamos influenciando? Né? Você falou que a gente tem o poder de chegar lá fora e influenciar. Mas que influência é essa?
E eu acho que a influência parte muito de onde está a nossa base, né? A nossa base é a palavra, né? Ou a nossa base é o oba-oba, ou uma base de descrédito, né? Assim, é muito forte. O que você está trazendo, o que você está levando lá para fora? Crédito ou descrédito? Você está descreditando o evangelho, você está dando crédito para o evangelho. As pessoas estão olhando para você e estão vendo diferença, ou estão olhando para você e dizendo que você é mais um. Porque tudo isso aqui, você vê que ele usa 3 vezes essa expressão, né? Para quê? Ou seja, tem um propósito da gente ter um testemunho realmente, assim, na presença do Senhor, para que esse evangelho tenha crédito, para que as pessoas sejam atraídas para Jesus, não é? E ele fala para que as pessoas, aqui em algum versículo, né? Ele fala para que não tenham vergonha, né? Para que não tenham nada para falar de você. Isso. Então fala dos jovens, né? Isso. E nós temos sido irrepreensíveis. Eu deixo aqui para vocês essa reflexão. E fica pra gente, né, Beth, em primeiro lugar, né? Temos sido irrepreensíveis, nós temos falhas, defeitos, mas no total, no geral da nossa vida, no saldo da nossa vida, nós temos sido relevantes? Nós temos causado boa influência ou má influência? O que as pessoas veem de evangélico quando olham para você? Queria deixar vocês assim com essa reflexão, né? E que vocês sejam ministrados por essa palavra do Senhor, não nossa, porque nós não temos nada para oferecer para vocês. Somente a palavra. Então, que vocês fiquem com essa reflexão. Quem vocês têm sido no reino de Deus? Amém? Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus.